Centro Espírita Amor e Caridade teve seu início no ano de 1937, formado por um pequeno grupo que se reuniam na casa do Senhor Nico. O grupo inicial foi aumentando rapidamente e o local dos encontros já não comportava para tanta gente. Por conta disso, os participantes se cotizaram e adquiriram um terreno onde construíram uma pequena casa como sede, inaugurada oficialmente em 25 de dezembro de 1939. Em 1941, o Sr. Abelar Garcia Porto registrou o primeiro estatuto e o SEAC passou a ser classificado como uma sociedade civil, religiosa e filantrópica de duração ilimitada. Desde o início até os dias atuais, a trajetória do nosso querido SEAC foi marcada por muito trabalho e desafio. Dentre suas atividades iniciais de auxílio, a casa mantinha reuniões mediúnicas e o estudo do Evangelho. Entre o ano de 1948 a 1982, funcionou a Comissão de Socorro aos Necessitados, que visitava os lares. Na década de 50, foi criada a Escola de Evangelização Infantil. Mais tarde, a Mocidade Espírita Jesus de Nazaré. Em 1971, criou-se o Departamento Mirim MEI-MEI, com a finalidade de atender as crianças carentes cadastradas na instituição. Em 1994, a casa precisou mais uma vez ser ampliada e uma grande obra de reforma foi feita, dando lugar ao atual prédio de 3 pavimentos, voltado aos estudos e reuniões da casa. Neste ano, diante da pandemia que assolou e assola o planeta, o SEAC mais uma vez se reinventou, adaptando seu conteúdo evangélico doutrinário às transmissões pelas mídias sociais. No decorrer de sua existência, a casa teve como presidente os seguintes membros: Zezinho Roque, Abelar Garcia Porto, Luiz Ranco, Albano Costa, Mário Rodrigues da Silva, Anselmo Paulino, Leonor Maria da Conceição, Miriam Marques Lima, Marta Ribeiro Freixo e Eulália Rodrigues dos Santos. Atualmente, a casa é administrada por um conselho diretor e fiscal. Com desmedida gratidão, essa atual diretoria vem a público louvar o esforço pioneiro daqueles que os antecederam, erguendo os pilares dessa instituição quase secular, que neste mês completa 81 anos de existência. Que nosso mentor Ananias e o nosso irmão Jesus derrame bênçãos para que possamos dar continuidade aos trabalhos de amor e caridade desta casa, que tanto nos acolhe, ampara e esclarece. Ao SEAC, os nossos parabéns. Irmãos queridos, chegou o mês de dezembro, mês de emoção para todos nós da família do Amor e Caridade, pois foi no dia 25 de dezembro que ela foi fundada. Aproveito a oportunidade para desejar a todos os nossos irmãos um Natal de luz e paz, e que, no Ano Novo, tenhamos a felicidade de retornarmos à nossa casa para darmos prosseguimento às nossas atividades. Abraços e beijos no coração de todos. Boa tarde, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações mais uma vez, nesta sala virtual do Amor e Caridade, para mais uma palestra comemorativa dos 81 anos da nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos, vamos elevar o nosso pensamento, vamos nos preparar para a nossa reunião, hoje em especial com a nossa amiga querida que esteve conosco aí 2 anos, a Ivana Raisk, de Goiás,
Ela vai estar conosco falando de um tema muito interessante, que é a importância da mulher no trabalho com Jesus. É um tema que vale a pena e eu já gostaria de convidá-los para participar no chat com perguntas. Façam perguntas, ela vai disponibilizar um tempo no final da palestra para responder as perguntas, para fazer essa interatividade tão importante para nós outros. Então vamos vibrar, vamos trabalhar o nosso pensamento para receber a nossa Ivana. Antes, vamos começar a abrir os nossos trabalhos com uma página do livro Agenda Cristã, psicografia do venerando Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. O item 30. Resposta à pressa. Evite a impermanência. Você já viveu séculos incontáveis, está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, da ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor, pense no desenvolvimento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda o culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo, sem dar paz aos que pisam seu caminho. André Luiz. Então vamos, meus irmãos, com alegria, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, e vamos orar, pedindo as vibrações do alto, as vibrações dessa equipe maravilhosa do Amor e Caridade sobre a égide de Ananias, nosso mentor espiritual, para que ele nos envolva em vibrações de luz e de paz, dizendo assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, amigo incondicional de todas as horas, Mestre Divino, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para ouvir o Teu Evangelho de luz, a luz da doutrina espírita, através da nossa irmã querida, que com tanto carinho está aqui conosco, a Ivana. Envolva, Senhor, em vibrações de luz, para que ela possa ter o verbo fácil, que ela possa chegar aos nossos corações, às nossas mentes, dando esses momentos, esses minutos de alegria, de vibração, de paz, trazendo este conhecimento da doutrina espírita, essa visão do teu Evangelho, Mestre. Maria, Mãe querida, Mãe Santíssima, Senhora de Divina Luz, envolva-nos, proteja-nos, ajude-nos até o final deste trabalho, com a proteção dessa espiritualidade amiga de Ananias e dos mentores espirituais que vibram na nossa casa. Que o amor, só o amor, esteja agora em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou chamar aqui a nossa amiga Ivana. Olá, Ivana, boa tarde. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando. Uma alegria, viu, estarmos juntos aqui. Nós é que agradecemos, nós é que estamos orgulhosos de você estar aqui conosco. A Ivana é palestrante espírita, é voluntária na Federação Espírita do Estado de Goiás desde 1990, tendo sido sua presidente entre 2013 e 2016. E reeleita recentemente para o biênio 2021-2022. Ela voltou.
Ela voltou, viu? Foi coordenadora nacional adjunta da área de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, onde continua como voluntária. Atualmente é presidente do IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espírita, e voluntária no Centro Espírita Lar de Jesus e na Radiação Espírita Cristã. Trabalhadora, tarefeira espírita, palestrante, grande amiga nossa, porque já esteve conosco aí no Amor e Caridade, presencialmente, quando tivemos essa oportunidade. E eu confesso uma coisa, ela me apresentou um palestrante que na época eu não conhecia, que era o Rossandro Klinge. Eu não sabia. Ele falou assim, assista uma palestra dele e depois você me fala. Olha, eu agradeço, eu já agradeci a Ivana várias vezes, porque é sensacional, um excelente palestrante, um psicólogo, né? Ele é psicólogo, não é, Ivana? Isso, psicólogo. Então, um trabalho fantástico, é uma coisa assim suave. As palestras dele são suaves, são muito agradáveis. Então, nós vamos deixar agora com a Ivana, o tempo é dela, para esse estudo maravilhoso, né? E no final a gente volta. Mas eu já peço aos nossos irmãos queridos que façam perguntas no chat, porque ela se propôs a deixar um tempinho, né, Ivana? No final, para responder algumas perguntas e ter essa interatividade que é tão importante. Eu estou acostumado a ver as palestras, os encontros da Ivana na internet, e ela adora fazer essas comunicações. Eu já vi isso. E o trabalho que foi feito, não é, Ivana? O trabalho que foi feito sobre a Ivone Pereira, que você fez junto com a... que eu fiz também, a live da Eulália Bueno. Sim. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Muito bom, Ivana. Parabéns mesmo. Foi um trabalho excelente. Obrigada. Então, vou deixar com você, não quero tomar muito seu tempo, e no final a gente volta. Antes da sua... Gostaria que você fizesse também a prece final. Antes da prece final, a gente volta um pouquinho para ver se tem algumas perguntas e a gente fazer essa interatividade. Perfeito. Boa palestra. Até já. Obrigada, obrigada. Gosto muito, gente, sim, da interatividade. Por isso, assim, coloquem aí no chat, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, ou se quiserem falar alguma coisa, né? Um depoimento, eu acho que é bacana, porque nós estamos distanciados fisicamente, mas nós estamos juntos aqui emocionalmente, né? Vinculados neste mesmo sentimento, nesta mesma vibração e energia. E mês de dezembro é um mês muito especial, porque é quando mais do que nunca nós sentimos Jesus perto de nós. Nós nos recordamos do nascimento dele aqui, do porquê dele ter vindo, dele ter estado aqui conosco, e isso acaba que toca os nossos corações. É um mês em que nós buscamos ainda mais a fraternidade, de estarmos juntos, auxiliando, não é? E estarmos juntos com os nossos amigos, os nossos familiares. Então, é um mês especial, e é o mês também que o SEAC faz aniversário, né? Que data linda, fazendo aí 81 anos. Assistimos o videozinho aqui no começo, uma história linda. E é verdade, eu estive 2 vezes no SEAC, e a última delas, Cássio, foi esse ano ainda, no mês de fevereiro. Eu estive aí em fevereiro, e quem me recebeu foi a Marta, de uma forma muito calorosa, uma pessoa muito querida, que me hospedou na casa dela. Então, gente, olha, é sempre com muita alegria, né, que nós estamos juntos aqui, aos amigos de Cabo Frio, e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no chat, né? Estamos vendo aqui, que bacana, gente. E essa temática sobre a presença feminina na vida de Jesus? Por que isso é interessante de nós conhecermos um pouco? Porque, na verdade, nós teríamos que ficar fazendo aqui um seminário, né? Se fôssemos falar de tudo. Mas nós vamos entender, nós vamos perceber aqui em alguns momentos o quanto Jesus valorizava a mulher. Naquela época, uma sociedade que era altamente machista, que a mulher não tinha valor, a mulher ela não tinha direitos, ela era considerada subalterna, né? Ela não tinha voz, era muito discriminada, e Jesus fez exatamente o contrário. Ele sempre tratou a mulher com respeito, não é? Claro que nós sabemos que Jesus, o espírito mais evoluído que esteve reencarnado conosco aqui na Terra, não é? Que, segundo os espíritos nos disseram, serve-nos como guia e modelo.
governador espiritual do nosso planeta. Jesus sabia, tinha a compreensão de que a nossa reencarnação, a nossa permanência no corpo físico, ela é temporária. E essa permanência, ela pode se dar tanto habitando corpos masculinos, como habitando corpos femininos. Então, ali ele estava diante de um ser espiritual, independentemente da roupagem naquele momento ser feminino ou masculina. Ele estava diante de um irmão seu, um filho de Deus. Porque assim como nós, Jesus é esse filho de Deus, muito mais antigo do que nós, que já conquistou toda a sua escalada evolutiva e que hoje, sendo um desses espíritos crísticos, trabalha ao lado do Pai em benefício dos seus irmãos mais novos, que precisam desse cuidado e desse olhar, que Jesus sempre teve conosco. E a vinda dele, a reencarnação dele aqui no planeta, é uma prova desse amor que Jesus tem por nós, porque ele não precisaria reencarnar aqui. Ele veio para poder viver aquilo que ele nos ensinava. E esta vivência de Jesus com o sexo feminino, com as mulheres, ela foi muito marcante. Nós temos em inúmeras passagens do Evangelho informações de que haviam muitas mulheres que seguiam Jesus. Então eram mulheres que deixavam tudo para seguir o Mestre. Inclusive, muitas vezes, dispondo dos seus recursos que tinham para a manutenção do trabalho, da obra de Jesus. E em alguns momentos, nós vamos encontrar também relatos no Evangelho em que Jesus modifica completamente a vida dessas mulheres, simplesmente pelo fato de ter estado com elas. Nós queremos então começar pegando o Evangelho de Marcos. Olha, nós estamos usando o Novo Testamento, que é tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias. Nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 24, que nos fala sobre a cura da mulher hemorroíça. Gente, conta-se que essa mulher hemorroíça, ela desde muito jovem, primeiro ela ficou órfã, nunca teve uma vida muito fácil. E ela, então, começou a partir dos 12 anos com esse problema em que ela tinha um fluxo de sangue contínuo. E aquilo já tinha chegado ao ponto, né, que ela tinha procurado todos os recursos, né, gastado tudo que ela tinha com médicos, mas nada resolvia. Era há mais de 12 anos aquele fluxo constante. E é claro que isso foi minando a saúde dela, ela envelheceu prematuramente, e ela já estava naquele momento numa situação de muita fraqueza, não é? Muito abalada e muito perturbada por aquela doença. Agora, ainda tinha um outro aspecto. Naquela época, na cultura daquela época, a mulher, nos dias em que ela tinha o fluxo normal, que seria a menstruação, ela era considerada como impura. Então, era proibido aos homens tocarem nessa mulher naquele período, porque ela era impura. Então, imagine essa mulher que há 12 anos era discriminada por conta disso, né? Então, naquele dia, ela ouviu falar sobre o Messias de Nazaré, e ela soube que ele estava na cidade, e logo que ela saiu às ruas, ela percebeu aquele tumulto, as pessoas ali todas em volta de Jesus. E ela sente no coração dela que se ela conseguisse pelo menos tocar na veste dele, ele poderia curá-la. Porque ela já conhecia a fama dele. Ele já tinha curado tantos cegos, paralíticos, leprosos. Então ela tinha certeza no íntimo, no coração, que se pelo menos ela conseguisse tocar em Jesus, ela seria curada. E ela então faz um esforço enorme ali no meio daquela multidão e finalmente ela consegue tocar nas vestes do Mestre. E naquele momento, ela sente que ela foi curada. Porque a energia, a carga magnética que Jesus tinha era enorme. Então, ela sente naquele momento que ela foi curada. Mas os evangelhos nos relatam assim. Marcos, no capítulo 5, versículo 25. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, mas tornando-se ainda pior. Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás tocou na sua veste. Pois dizia,
Se tocar apenas na sua veste, serei salva. E imediatamente secou-se a fonte do seu sangue, e soube que seu corpo que estava curada do flagelo. Jesus, imediatamente reconhecendo que havia saído o poder de si mesmo, e voltando-se em meio à turba, dizia: quem tocou nas minhas vestes? Diziam-lhe os seus discípulos: vês que a turba está te comprimindo e dizes: quem me tocou? Porque imagine, né, a situação, Jesus ali, em volta dele, dezenas de pessoas querendo tocá-lo, mas ele sente um toque diferente. E aí ele pergunta, e os discípulos se espantam, não é? Mas como que nós vamos saber, mestre, quem te tocou? Tantos estão te tocando, não é? Ele olhava ao redor para ver a que fizera isso. A mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, prosternou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Vejam só, gente, nesse momento aqui, se não fosse Jesus, aquele, né, um homem daquela sociedade, poderia ficar indignado e dizendo: mulher impura, por que você me tocou? Olha qual foi a reação de Jesus. Ele, porém, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Então, neste momento aqui, não é? Aquela mulher, ela tem a vida dela completamente modificada por um encontro com Jesus. Porque é claro que nós sabemos que um encontro deste tamanho, dessa magnitude, que fez com que ela se curasse de uma doença do corpo físico, que a afligia há 12 anos, é claro que isso tocou no coração daquela mulher e ela se tornou uma das seguidoras, aquela que acompanhava Jesus, que se deixava beber da fonte dos seus ensinamentos. Então Jesus teve o poder de mudar a vida daquela mulher, com todo o seu amor, com toda a sua compaixão. Então é um relato lindo do Evangelho, né? Do carinho que Jesus tinha para com as mulheres. Bom, nós temos aqui na sequência, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 36, que conta a história da mulher pecadora na casa de Simão. Essa passagem, inclusive, é interessante porque alguns relacionam com Maria de Magdala. Depois nós vamos voltar nesse assunto, tá? Mas a passagem diz o seguinte, que havia um fariseu de nome Simão, e que ele costumava dar festas, banquetes para convidados muito especiais. E quando ele ouviu falar sobre Jesus, ele resolveu convidar o mestre para que esse também pudesse cear na sua casa. Então Jesus aceitou o convite e foi no dia combinado. E chegando à casa de Simão, ele se reclinou à mesa, como era o costume daquela época. E logo entra uma mulher no recinto, e essa mulher se prostra aos pés de Jesus, e as lágrimas que ela vertia dos olhos lavavam os pés do Cristo, e ela secava os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela chegava, então, quando ela entra, com um vaso de alabastro, onde havia ali unguento para os pés. O vaso de alabastro, né, era um vaso naquela época onde se guardava essas especiarias, esses produtos que eram considerados produtos finos. Então aquela mulher, ela unge os pés de Jesus, ela coloca, e ela então, naquele gesto amoroso para com Jesus. Quando o dono da casa, que é aquele Simão, quando vê aquela mulher entrando, primeiro ele se assusta, porque ele sabe que era uma mulher pecadora, uma mulher considerada pecadora na sua cidade. E ele, a princípio, fica observando e ele pensa, se ele fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Ou seja, ele não permitiria que ela fizesse isso, não é? Jesus, sabendo tudo que vai no nosso coração, no nosso pensamento, Jesus, então, conta uma historinha para ele, né, que nós vamos compartilhar aqui. Quando Jesus percebe, ele diz assim,
Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aí Simão, que era muito bom, né, em matemática, ele disse, suponho que aquele a quem mais se agraciou. Dize-lhe, julgaste retamente, Jesus disse. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam reclinados à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que também perdoa pecados? Porém disse a mulher, a tua fé te tornou salva, vai em paz. Vejam só, mais uma vez uma demonstração de Jesus de respeito à mulher, de carinho para com a mulher, e mostrando que a fé que aquela mulher tinha foi capaz de transformar o seu coração. Assim como a mulher hemorroíça, que tinha aquela fé firme de que Jesus poderia curá-la, essa mulher também sentia no seu íntimo a necessidade de colocar-se aos pés de Jesus, reconhecendo nele a superioridade moral, como sendo aquele que era portador do amor mais puro que existe, de tudo aquilo que ele falava, de todos os seus ensinamentos. Então essa mulher se prostra diante de Jesus e ele reconhece que esse sentimento que ela tinha no coração era aquele sentimento capaz de transformá-la. E aí nós temos, né, o ensinamento do apóstolo que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então Jesus mostra para ela, os seus pecados estão perdoados porque você muito amou. Mais uma vez Jesus valorizando a mulher diante daqueles que não tinham, né, que não davam o mínimo valor a nenhuma delas. Bom, nós temos, claro, né, muitas mulheres que acompanhavam Jesus. Aqui tem um trechinho que está também no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que ele diz assim, e sucedeu depois disso que ele percorria cada cidade e aldeia, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele, os 12 apóstolos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Magdalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com os seus bens. Então nós percebemos aqui a presença das mulheres no apostolado, acompanhando Jesus, assim como os 12 apóstolos acompanhavam, muitas delas se dedicavam a acompanhar o Mestre. Tem uma outra passagem interessante de Jesus com as mulheres, que é também narrada por Lucas, no capítulo 10, versículo 38 adiante, que ele conta a visita que Jesus faz a Marta e Maria. Então, o Evangelho diz assim, ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Muito serviço. Colocando-se perto dele, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha?
Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte que não será tirada dela. Naquele momento, Maria percebeu que ela estava diante do Messias e que ela precisava aproveitar aquele tempo para estar aos pés dele, ouvindo os seus ensinamentos. Marta não se percebeu disso. Era também uma boa pessoa, mas estava mais preocupada em oferecer a Jesus o conforto material, que, claro, sim, era importante também, né? O alimento, o que beber, mas Maria, ela quis, ao invés de ficar cuidando das coisas da casa que poderiam aguardar, ela quis ficar ali ouvindo Jesus. E aí Jesus chama a atenção para isso. E aí nós ficamos pensando, né? Se nós trouxermos esse ensinamento para as nossas vidas de hoje, nós vivemos num momento em que a quantidade de informações que nos chegam é muito grande. Vivemos aquilo que Augusto Cury, médico, né, estudioso, diz sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, lidamos com essa quantidade imensa de coisas, de informações, e aí nós começamos a pensar, o que nós temos feito com o nosso tempo? De que forma que nós estamos aproveitando o que há de melhor no ensinamento de Jesus? Esse ano de pandemia nos ensinou muitas coisas. E nós temos ouvido de muitas pessoas que foi um ano em que nós mais trabalhamos, mais estudamos, mais nos dedicamos às coisas do Espírito. Isso é bom, não é, gente? Estamos aproveitando melhor o nosso tempo. Nunca tivemos tantas atividades espíritas na internet como temos hoje. Nunca o Espiritismo foi tão divulgado. E levando o Espiritismo a pessoas que não teriam acesso a não ser pelos meios virtuais. Quantos comentários nós observamos nos chats das nossas lives de pessoas colocando ali o seu depoimento, dizendo que estão tendo contato pela primeira vez com a doutrina espírita ali? Quantas outras colocam ali no chat pedidos de ajuda, de socorro? Então, assim como Maria, nós precisamos ocupar o nosso tempo com bons conteúdos, aproveitando o tempo com a família, aproveitando para acompanharmos boas programações que temos hoje pela internet, pela leitura e o estudo de bons livros, de bons filmes. Saibamos aproveitar o que é melhor, não é? Bom, Marta e Maria são aquelas irmãs de Lázaro, né, que eram muito amigos de Jesus e que Jesus tirou do túmulo, né, ressuscitou, que nós sabemos que era, na verdade, um fenômeno, né, de catalepsia, possivelmente, mas que Jesus tirou do túmulo, né. Nós encontramos novamente aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 10, a cura da mulher encurvada. Gente, essa história é interessante, porque Jesus aqui vai cessar um processo obsessivo. Porque o problema dessa mulher não era do corpo físico. Estava refletindo no corpo, mas por conta de uma obsessão pertinaz, durante muito tempo que essa mulher sofria. E aí, nos fala assim, estava ensinando no sábado, em uma das sinagogas. E eis que uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, estava encurvada, não podendo endireitar-se completamente. Gente, percebam bem, 18 anos nesse processo. Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E lhe impôs as mãos. Imediatamente, ela se endireitou e glorificava a Deus. Em resposta, o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curou no sábado, dizia à turba, há 6 dias nos quais é necessário trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para ser descurado, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe o Senhor e disse, hipócritas, cada um de vós, no sábado, não solta do estábulo seu boi ou seu jumento, levando-o para beber água?
Esta sendo filha de Abraão, a quem Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser solta dessa amarra no dia de sábado? Ao dizer essas coisas, todos os seus opositores ficaram envergonhados, mas toda a turba se alegrava com todas as coisas gloriosas feitas por ele. Ele ensina aqui duas coisas importantes, né? Primeiro, mais uma vez, o acolhimento com essa mulher que estava ali, e Jesus vai até ela e busca a salvação para essa mulher. A libertação. Porque quando fala que ela estava possuída por um demônio, nós entendemos que era um espírito que a subjugava. Então, Jesus, naquele momento, a livra daquela perseguição. Exatamente por entender que, de acordo com a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, ela já tinha passado o suficiente por aquele tipo de expiação, que talvez fosse algo necessário, mas que já era possível o mestre libertá-la. Então, ele cura essa mulher. E aí nós já ficamos imaginando, não é? A repercussão que Jesus teve na vida dessa mulher. O quanto ele modificou a vida dela. Vamos ver. Pegar mais uma passagem aqui, que é a da mulher samaritana. Essa também é uma passagem linda, linda, linda. Porque a Samaria era um território mal visto. Era um povo que não era bem aceito pelos israelenses daquela época. E Jesus, então, quando estava andando, ele tem que passar necessariamente pela Samaria, se direcionando a Galileia. E ele, então, quando chega no Poço de Jacó, o conhecido Poço de Jacó, lá ele encontra aquela mulher. E aí, o Evangelho nos relata assim. Assim, deixa eu ver, cadê? Vem uma mulher, Bom, estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase a hora sexta. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Assim, a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Essa mulher, então, ela tinha dois pontos de preconceito, né? Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser samaritana. Porque todos os samaritanos sofriam desse preconceito. Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela diz: Senhor, nem tens vasilha, e o poço é profundo. Portanto, de onde tens a água viva? Porventura tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, Jesus disse: todo aquele que bebe desta água não terá sede novamente. Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E aí segue aqui o diálogo, né? Com Jesus, justamente conversando, estabelecendo um diálogo com essa mulher samaritana. Então, mais uma vez, ele demonstra ali o respeito que ele tinha para com as mulheres. Algumas mulheres se destacaram, tiveram uma importância muito grande na vida de Jesus. A primeira, é claro, que foi a sua mãe, Maria de Nazaré. Aquela que recebe a visita do anjo Gabriel, daquele espírito superior, que vem dizer a ela que ela seria mãe de um filho muito especial. E depois Maria, ela apoia o messianato do seu filho o tempo todo. E quando, enfim, ele é levado à cruz, ela, juntamente com outras mulheres, foram aquelas que acompanharam Jesus o tempo inteiro, que não o abandonaram, que estiveram com ele durante todo o trajeto em direção ao Gólgota,
mas que ficaram também ali ao pé da cruz de Jesus, até o fim. Apenas João, dos 12, estavam ali com a mãe de Jesus. Os demais todos fugiram com medo, mas as mulheres ali estavam, por amor que tinham a esse Jesus. E uma dessas mulheres, que foi citada no Evangelho como sendo uma daquelas que acompanhava Jesus, é Joana de Cusa. Cusa era o marido, né, que era um alto funcionário do governo daquela época, intendente de Antipas. Cusa, então, ele não aceitava aquela fé que Joana tinha desenvolvido, porque Joana tinha ouvido Jesus e tinha se encantado, tinha se convertido ao seu evangelho. E ela falava com o marido, ela queria que o marido reconhecesse que ali estava o Messias, mas ele não aceitava. Então, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele nos traz a história de Joana de Cusa e alguns trechos muito lindos, né, de um diálogo que Joana teria tido com Jesus. Então ela chega, reclama com Jesus exatamente disso, que o marido não conseguia entender a crença que ela tinha e não conseguia entender que Jesus era o Messias e de que forma que ela deveria agir, né? Não deveria ela forçar o marido? E aí Jesus diz a ela assim: teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma causa justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. E aí ela diz, né? Ela fala com ele, mas Senhor, né? As suas palavras me confortam, mas não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Muitos daqueles primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, eles se sentiam tão maravilhados com os ensinamentos de Jesus, que eles achavam que eles tinham que impor isso, que as pessoas todas precisavam compreender. Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? E aí Jesus, né, de uma forma muito tranquila, diz a ela: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então, não adianta, é transformação. Jesus mostra então para Joana, nesse momento, que ela tinha que aceitar o esposo como era, amá-lo, entendendo que era uma questão de tempo, que talvez ele não estivesse maduro naquele momento para compreender os ensinamentos de Jesus, mas que essa transformação um dia viria, porque todos nós somos destinados à perfeição. E aí a história é linda, né? Eu recomendo muito a leitura do livro Boa Nova, que traz histórias maravilhosas. E aí, então, a história conta que ela volta para casa, se dedica a esse marido. Logo depois, ela fica grávida, tem um filho, mas acontece que o marido vem a falecer. E a partir do momento em que o marido morre, aí ela se dedica integralmente a seguir Jesus, a mensagem de Jesus, tendo que, por fim, o filho já, né, no início da idade adulta, eles estão sendo acusados e queimados como tochas vivas nos circos romanos. E a passagem que diz aqui, eu vou procurar aqui para ler para vocês, que é muito linda, porque naquele momento que eles estão ali, o soldado diz a ela, ao filho: mulher, abjura, nega sua fé nesse filho, nesse carpinteiro, que você será salva. E aí o filho pede a ela: mamãe, por favor, por mim, negue a Jesus. E ela então repreende o filho, né? Dizendo que Jesus passou por tudo que passou por eles e que seria uma honra eles estarem passando aquilo ali em nome de Jesus. E aí o soldado pergunta a ela assim: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar.
E aí, neste momento, o corpo dela se desprende em espírito e ela é recebida por Jesus, porque muito amor. Então, Joana de Cusa é um dos exemplos do Evangelho que traz para nós esta fortaleza da fé, né? Daquela fé que é capaz de remover montanhas. Mas nós deixamos, por último, uma mulher muito importante na vida de Jesus e também na vida de todos nós, porque ela é um grande exemplo. Nós estamos falando de Maria, aquela que ficou conhecida como sendo a Maria de Magdala. E quando nós vamos estudar a vida de Maria, existem muitas coisas sobre ela, mas há também muitas dúvidas, né? Por exemplo, onde Maria nasceu? Não se tem certeza se ela nasceu em Magdala, mas sabe-se que ali, naquela região, às margens do Tiberíades, ou o Mar da Galileia, como era conhecido, né? Ela teria tido uma família feliz, ela teve uma infância feliz, ela acompanhava os pais a Jerusalém todos os anos, na época das festas, e desde muito jovem ela se interessava pelas pregações que eram feitas acerca da vinda do Messias. E disse que aos 15 anos ela se apaixona pela primeira vez. E ela era uma mulher, uma menina muito impetuosa, né? E desse primeiro amor ela se entrega, e quando ela acorda, então, ela se vê num prostíbulo. Não existe nenhuma narrativa no Evangelho, nos Evangelhos, que dizem que Maria era uma prostituta. Existe um consenso de que isso foi algo criado pelo Papa Gregório Magno, considerado grande, que num concílio que foi feito, ele fez uma associação de Maria de Magdala com aquela mulher pecadora que entra na casa de Simão, o fariseu, e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca com seus cabelos. Então, existe uma associação para mostrar que, então, Maria de Magdala era uma mulher pecadora. Isso por quê? Porque naquela época, ainda ali no século VI, por aí, V, VI, as mulheres estavam assumindo os púlpitos para falarem de Jesus. E pela tradição da igreja, somente os homens poderiam assumir esse papel. Então, criou-se essa figura do pecado relacionado à mulher, para impedir que a mulher também fosse, né, uma das pregadoras e sacerdotisas, digamos assim, do Evangelho de Jesus. E é interessante que, agora, depois que Papa Francisco assumiu, ele reconheceu que Maria de Magdala tem uma importância enorme e ela é considerada também hoje como a apóstola dos apóstolos, como também é na Igreja Oriental, na Igreja Ortodoxa. Nós, então, temos vários relatos sobre Maria de Magdala. Nós encontramos relatos muito, muito importantes e bonitos no livro Primícias do Reino, psicografia do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, que fala um pouco sobre a história dela. Temos também no Boa Nova, Humberto de Campos falando. O fato é que todos falam que ela era uma mulher forte, era uma mulher independente, mas era muito generosa. Ela conseguiu, não se sabe como, se por conta de herança de família ou se ela trabalhou, não se sabe como, ela adquiriu um verdadeiro palacete em Magdala, né, com linhas clássicas gregas, com muitos jardins, com muito luxo, e ela vivia nesse palacete, e como sendo uma mulher independente, ela recebia os convidados que ela queria. Então, todos os homens importantes e influentes tentavam uma entrevista com ela, né, ficar com ela. Mas ela escolhia quem ela ia receber. E dizem que, em determinadas épocas, ela se tomava por um tipo de nostalgia em que ela se trancava no quarto e ela não recebia ninguém. Possivelmente, talvez, né, num episódio de depressão, ou vítima também de obsessões que nós sabemos que ela sofria. O fato é que naqueles dias ela não recebia ninguém, por mais que se oferecesse ouro ou o que quer que fosse. Mas a ordem que ela tinha dado aos seus criados é que todos que chegassem precisando de ajuda, de alimento, de proteção, todos eram atendidos. Então ela era uma mulher generosa. Mas ela levava uma vida que era uma vida vazia. Ela tinha sede de amor. Até que numa das suas crises, uma serva
a convence a buscar Jesus de Nazaré. A serva fala sobre Jesus, sobre aquilo que ele pregava, e ela a princípio pensa, mas ele é um homem? Ele é um judeu? Eu sou uma mulher, né? Uma mulher pecadora? E a serva disse a ela, mas Jesus tem a mensagem para todos. Ele não tem discriminação com ninguém. Então ela é convencida, ela atravessa de barco o lago e vai ver Jesus, que estava na casa de Simão, em Cafarnaum. E o livro Boa Nova conta esse encontro, né, de uma forma linda, o diálogo que ela estabelece com Jesus, e ela fala dessa sede de amor. E Jesus, então, acolhe Maria. Ela diz que é como se ele já estivesse esperando por ela. E ela volta completamente transformada para casa. Então, ela se desfaz dos seus bens e se torna uma seguidora do Mestre. Mas é claro, como era natural, pela sociedade da época ser tão preconceituosa, ela não era bem aceita pelos discípulos. Mas as mulheres a recebem bem. Maria, Joana de Cusa, a Maria, mãe de Marcos, Susana, todas aquelas que viviam ali. E é justamente esta Maria de Magdala que está com Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz. E é justamente essa Maria de Magdala, junto com outras mulheres, que vão ao túmulo de Jesus no terceiro dia, na manhã, no início da manhã de domingo, levando bálsamos e faixas para preparar o corpo, que elas não tinham tido oportunidade. E quando chegam, encontram o túmulo aberto e o mestre não está lá dentro. Então elas voltam correndo para avisar, vem Simão Pedro e João conferir, verificam que o túmulo realmente está vazio, voltam para casa. E ela fica ali, naquele horto onde estava o túmulo, ela se senta e começa a chorar, pensando o que fizeram com o corpo do meu mestre. Então, de repente, alguém se aproxima. A princípio, ela pensa que era o jardineiro que cuidava do horto, até que ele fala com ela. E quando ele fala Maria, ela reconhece a voz de Jesus. E ele pede a ela que não o toque ainda, mas que vá e anuncie para todos que ele vivia, que ele não estava morto. Então ela sai feliz, louca da vida, correndo para casa. E quando chega, ela diz, eu vi, ele falou comigo. Ele pediu que eu viesse avisar que ele está vivo. E o que ela recebe? A dúvida. No Primícias do Reino, nós temos o diálogo em que um dos apóstolos diz assim, mas ele apareceu a você? Por que não a Pedro, que ele chamava que era a pedra, a Cefas do Evangelho? Por que não a João, que era o preferido? Por que não a mãe dele? Por que a você? Ou seja, você, mulher pecadora. E ela então se entristece naquele momento e diz a ele, eu vi Jesus, ele falou comigo. Mas Maria, naquele momento, a acolhe e diz, filha, eu acredito. Eu tinha um pressentimento no meu coração de que meu filho vivia. Me conte, me conte. Então é essa Maria que tem a sua vida transformada e que depois que Jesus, por diversas vezes, aparece novamente para os discípulos na estrada de Emaús, quando ele se vai, que ele determina aos 12 que cumpram a missão de propagar o seu evangelho, Maria tenta ir com eles, mas eles não permitem. Então, numa tarde em que ela caminhava tristonha às margens do lago de Genezaré, ela vê aquela multidão que vem chegando à cidade, uma multidão de leprosos, que vem em busca de Jesus, porque tinham ouvido falar que Jesus curava. E aí ela encontra com essa turba, esse grande número de pessoas, e ela começa a falar de Jesus, que ele não mais estava ali, mas ela começa a falar sobre ele. E aí aquelas pessoas são expulsas da cidade e ela resolve acompanhá-los, indo em direção a Jerusalém. Chegando lá, não foi permitida a entrada deles na cidade, eles são encaminhados para o Vale dos Leprosos. E Maria acompanhando. A cada dia, ao fim do dia, eles se sentavam em torno dela e ela tinha a oportunidade de falar sobre Jesus e o seu evangelho. E como é natural, depois de um tempo, ela começa a apresentar os sintomas da doença. E ela sente no seu coração um desejo de rever os afetos. Ela gostaria de visitar Maria e João, que viviam em Éfeso.
Então ela se despede daqueles amigos, e já com o corpo completamente tomado, ela começa uma caminhada muito penosa, se dirigindo a Éfeso. E o livro conta que ela, estando já às portas da cidade, já não aguentando mais, depois de ter passado por muitas humilhações, por muitas dificuldades, ela é acolhida por uma família cristã. E ali, nos seus últimos instantes, ela tem a oportunidade de rever velhos amigos. E chega um momento, então, que ela, se libertando do corpo, ela encontra Jesus que a espera e que diz: vem, Maria, você já atravessou a porta estreita. Então, ela é recepcionada por Jesus. Então, são essas mulheres que estiveram na vida de Jesus, vidas que Jesus transformou, mas que também fizeram o seu importante papel para que a mensagem da Boa Nova de Jesus fosse divulgada para todos os recantos do mundo. São essas mulheres que nos inspiram para que sejamos nós também, esses que sejamos os divulgadores da Boa Nova. Não somente pelas palavras, mas buscando, numa luta de nós conosco mesmo, colocarmos em prática aquilo que Jesus veio nos exemplificar. Nós queremos convidar o Cássio de volta para que possamos conversar um pouquinho. Ótimo, maravilhosa palestra. Eu tenho aqui um comentário. Eu tenho duas perguntas. Não fizeram pergunta no chat, mas eu tenho duas. A primeira vai ser baseada nesse comentário aqui da nossa querida Sônia Rolim, lá do Amor e Caridade. Ela diz: obrigada, Ivana. É gratificante ouvir as histórias de Jesus nas passagens com as mulheres. Nós, que na atual encarnação ocupamos o corpo feminino e ainda sofremos preconceitos e desigualdades. Amamos essas narrativas. Parabéns pela bela palestra. A minha pergunta é: obrigada, Sônia. Você tem conhecimento se as mulheres são bem assim aceitas no movimento espírita como palestrantes? São bem aceitas, sim, viu, Cássio? Na verdade, nós observamos é que não tem muitas mulheres que se dispõem a fazer o trabalho. Porque é interessante isso que você fala, né? Nós já até refletimos acerca disso. Muitas vezes nós observamos eventos espíritas e você olha a programação, todos os palestrantes homens, ou às vezes uma mulher ali, não é? E aí a gente fica pensando, mas por quê? Por que não tem mais mulheres, né, como palestrantes espíritas? Aí nós ficamos pensando, né? Será que é porque essas mulheres ainda não foram vistas? Porque é claro que nós sabemos que existem inúmeras palestrantes pelas casas espíritas aí espalhadas pelo Brasil, não é? Mas talvez por serem aquelas que fazem o trabalhozinho discreto ali na sua casa espírita, acabam não se tornando conhecidas. E eu penso, Cássio, que esse ano, essa pandemia, está mudando isso. Porque, como nós fomos obrigados a virmos em massa para a internet, aquelas que ficavam restritas à sua casa espírita, hoje elas estão na rede. Então, essas mulheres estão se tornando conhecidas. E então eu imagino que essa realidade ela tende a mudar, né? Que nós tenhamos um número, né, mais ou menos equivalente de palestrantes espíritas do sexo masculino e do sexo feminino. Porque a mulher, de fato, agora também que ela começa a participar da política, né, do trabalho de política, no trabalho de direção das empresas, essas coisas todas, ainda tem muito preconceito. Você acha que isso, com o tempo, vai melhorar? Porque se a gente traz esse problema desde a época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, será que agora, a partir desse momento de mudança que nós estamos vivendo, isso vai acontecer? Cássio, o nosso problema é que nós temos um olhar muito imediatista, né? Quando nós olhamos para trás e pensamos, desde o tempo de Jesus é assim. Tá, melhorou um pouco de lá para cá em algumas culturas, em outras não, né? Nós sabemos que temos culturas hoje na Terra que ainda são mais ou menos semelhantes à época de Jesus em relação à mulher. Mas quando nós olhamos, né, com o olhar do espírito da eternidade, nós não precisamos ter pressa, gente. As mudanças, elas acontecem à medida que nós vamos evoluindo. Ela é uma consequência da nossa evolução moral e espiritual. Então, à medida em que nós formos nos aprimorando, né, nos aperfeiçoando moralmente, nós vamos passando a entender
que, estando num corpo feminino ou num corpo masculino, nós estamos vivendo experiências necessárias ao nosso aprendizado. Mas que nós, que somos seres espirituais, nós poderemos estar em momentos habitando corpos masculinos ou corpos femininos. Daí não justifica nós termos nenhum preconceito. Porque se hoje nós estamos em corpos masculinos e por isso nos sentimos superiores e achamos que a mulher é inferior, naturalmente, em futuras reencarnações, nós voltaremos em corpos femininos para aprendermos a valorizar a mulher, né? A mostrar o valor que a mulher tem. Então, é uma questão é uma consequência natural. Se nós estamos neste momento, num mundo de expiações e provas, em transição para o mundo de regeneração, isso vai acontecer. Mas talvez nós não vejamos aqui, nesta existência. Talvez não seja algo que vai acontecer tão rapidamente. Mas que vai acontecer, vai. Nós não temos dúvida. A minha pergunta, agora é a minha pergunta. Aquela mulher que tinha problemas, que passou, beijou os pés de Jesus, tinha aqueles problemas todos, Jesus perdoou os pecados dela. Mas ela vai ter que reencarnar para pagar essas dívidas, não é? Mas veja só, como que quando a gente comete um erro, né, quais são os passos para que a gente possa refazer aquele erro? Primeiro o arrependimento, depois a expiação, depois a reparação. É isso que a gente aprende. Só que muitas vezes a expiação, ela pode ser substituída quando a gente aprende a amar. Então, por isso que, às vezes, a gente ouve muito falar no movimento espírita de que é preciso que venha a dor para que nós possamos evoluir. Na verdade, a dor, ela faz parte porque nós não sabemos amar. Porque quando nós soubermos amar, nós não teremos mais necessidade da dor. Então, nós podemos refazer os nossos erros do passado com o amor. Então, aí você diz assim, então quer dizer que se a pessoa ama, ela não vai passar por nenhuma dor? Ela pode até passar pela dor, mas aquilo para ela não representa dor. Aquilo para ela representa a oportunidade de servir, a oportunidade de fazer. Vamos pegar o exemplo, né, dos apóstolos. Simão Pedro, que foi aquele que foi o líder, o chefe, digamos assim, aquele que Jesus, né, chamou de Cefas, que seria a pedra basilar, né, da sua doutrina, daqueles 12 que estavam incumbidos de levar a sua mensagem. Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. Né? Simão Pedro foi aquele que cortou a orelha do soldado que foi para prender Jesus. No entanto, depois, quando ele compreendeu verdadeiramente qual era a realeza do mestre, ele se tornou realmente aquela pedra, aquela rocha da igreja. E nós encontramos no livro Paulo Estevão os relatos, né, de como era aquela primeira comunidade cristã, do cristianismo primitivo, e Simão Pedro, não somente ele, mas os outros, eles foram completamente dedicados a espalharem a boa nova. Então, eles muito souberam amar, mas foram mortos, crucificados, Simão Pedro de cabeça para baixo, né? Bartolomeu teve a sua pele retirada enquanto ele ainda estava vivo, né? Então, assim, foram mortes terríveis. Mas, no entanto, aquilo para eles não era castigo. Joana de Cusa, que foi queimada. Certamente nós vamos identificar que ela estava, sim, resgatando algo do passado. Mas para ela mesma fala, era para ela uma honra poder morrer em nome de Jesus. Então, na verdade, sim, a reencarnação ela é necessária enquanto nós não aprendemos a amar de verdade. E depois que a gente aprende a amar, a gente vem para dar o exemplo. Né? Então... Apareceu uma pergunta aqui, Ivana. É aqui, ó, a Célia dos Santos, ela é de Itajaí, Santa Catarina. Boa tarde. Quero saber se todos os apóstolos de Jesus têm um evangelho. Só conheço de Allan Kardec, segundo o Espiritismo, tem em casa. Célia, na verdade, os evangelhos, eles estão contidos no Novo Testamento, né, que fazem parte da Bíblia Sagrada. No Espiritismo, nós temos uma obra que é considerada uma obra básica ou fundamental do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não quer dizer que seja um livro diferente. São trechos do Evangelho que estão lá no Novo Testamento,
que são estudados à luz da doutrina espírita, né? Nos ajudando na compreensão daqueles trechos, tá? Então, os evangelhos, né? Os evangelhos canônicos, que são de João, Mateus, Marcos e Lucas, esses fazem parte do Novo Testamento, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo desdobra esses ensinamentos dos evangelhos, tá? Então, cada evangelista tem o seu evangelho, mas eles fazem parte do livro sagrado, né? Considerado a Bíblia. Existem aqueles outros evangelhos considerados apócrifos, que não entraram na Bíblia. Então, nós temos o evangelho de Tomé, nós temos o evangelho de Maria Madalena, né? Segundo dizem que encontraram, eu ainda não conheço, mas são evangelhos que não foram incorporados à Bíblia Sagrada, não fazem parte do Novo Testamento, né? Não foram escolhidos para compor a Bíblia. Então, os evangelhos são esses. A junção desses todos constitui a Bíblia. Tá? Não sei se foi essa a sua pergunta, espero ter respondido. Eu acho que foi exatamente isso. Ela tem o evangelho, mas ela achou que seria diferente dos evangelhos em si, mas não é. É o evangelho mesmo do Cristo. Bom, tem aqui várias pessoas agradecendo, né, Ivana? Sempre maravilhosa, Deus te abençoe, de Janira, tem a Virgínia, e agradece. Nós também agradecemos a sua palestra, a sua disposição de estar aqui conosco. Espero que você volte ao Amor e Caridade, presencialmente, se Deus quiser, ano que vem, ou então virtualmente, se não for o caso. Então, nós agradecemos, porque nosso tempo já foi, né? A gente não percebe, não, mas a hora passa rapidinho quando a gente ouve coisa boa, né? Então, eu vou deixar você com as suas considerações finais e você faz a prece para a gente, por favor, para a gente encerrar. E eu vou passar um filme, fica até o final, para você ver um filme tambémzinho do Amor e Caridade que nós temos, que a gente encerra as lives, que é muito bonito. Tá certo. Okay? Bom, então, Cássio, né, nós temos muito a que agradecer ao convite, né, o convite feito pela Carmen, que é uma amiga muito querida, representando o SEAC, que é uma casa que mora no nosso coração. Então, nós agradecemos pela oportunidade, agradecendo a todos vocês que estão aqui deixando os seus comentários aqui no chat, né, Janira, Maria Clara, Virgínia, Célia, Maria José, Sônia Rolim, Cilé, tanta gente, né, muito obrigada. Tá? Uma alegria mesmo estarmos juntos aqui, que neste Natal nós estejamos mais do que nunca sintonizados com Jesus, trazendo para o nosso coração o seu evangelho, os seus ensinamentos, para que nós estejamos mais fortalecidos em 2021, para enfrentar qualquer dificuldade que a vida nos oferecer. Porque quando nós compreendemos o porquê da vida, o porquê da dor, fica mais fácil de nós enfrentarmos as situações. Então eu quero convidá-los para orarmos, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai, dizendo, Senhor, muito obrigada pela oportunidade que nos concedestes de estarmos reunidos aqui, nesta sala virtual criada pelo SEAC, neste ano em que completa 81 anos de atividade no bem. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a esta casa espírita, aos seus trabalhadores, aos seus projetos, por todo o bem que espalham, não somente na cidade de Cabo Frio, mas agora espalhando para o mundo todo. Nós pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que neste momento estamos aqui conectados, aos nossos familiares, entes queridos, a todos aqueles que depois, em algum momento, possam estar conosco assistindo a esta gravação. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar o nosso Brasil, que precisa tanto da sua paz e dos seus ensinamentos, e também ao nosso mundo. Assim como abençoa a todos os planetas habitados, todos os nossos irmãos, filhos de Deus, colocados cada um naquele lugar que é o melhor para o seu aprendizado. Muito obrigada, Senhor, nos ampare, nos proteja, nos conduza, para que sejamos sempre melhores hoje do que fomos ontem, melhores amanhã do que somos hoje. Desta forma, nós pedimos permissão para encerrarmos esta nossa tarde de estudos, dizendo graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Ivana. Vamos ao filmezinho e
Olha o que eu te pedi no início, tá? Você aguarda só um minutinho. Tá bom. Então vamos lá. A paz do mundo começa em mim. Eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. O desamor, paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, e mudar, paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, precisa de te amar, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, a liberdade, pela beleza de amar, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, a paz do mundo. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Faço bem ao meu irmão. Paz pela paz, mundo novo, a esperança, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar.
Muito bonito, né, Ivana? Muito. Muito bonitinho, muito legal. Eu queria agradecer a família toda do CA que te agradece pela oportunidade desse trabalho maravilhoso. Espero estarmos juntos ano que vem, talvez presencial. Se não, mais uma vez, Obrigada. um trabalho numa live tão maravilhosa quanto esta. Abraço fraterno, Sempre à Feliz disposição. Natal e um ano novo cheio de saúde e paz. Muito obrigado. Para todos nós. Boa tarde, Fica gente. com Deus. Fiquem com Deus.